uma boa parte da população brasileira, daqui a algum tempo, vai ter um namorado ou uma namorada em IA, vai ter um mentor, vai ter um terapeuta, vai ter um psicólogo. E esses caras, assim como as redes sociais, vão estar na mão de 3 ou 4 pessoas. Entendeu o tamanho do buraco que a gente tá? E se a população brasileira, mundial, né? Mas vamos falar do Brasil, que é o nosso caso, já tem dificuldade de entender a diferença entre fato e opinião, imagina entre opinião e opinião. Porque se você tem uma namoradinha IA, cara, ela pode te convencer um monte de coisas. Sem dúvida. Meu Deus. Acho que você deveria comprar presente pra sua mãe, cara. Amanhã é Dia das Mães. Nossa, é É verdade. um exemplo light, cara. Mas a gente pode expandir isso para muitas outras coisas, como, por exemplo, política. E isso pode ser de uma maneira tão sutil que não tem como eu dizer para você que ela tá exagerando ou não. E ela é a pessoa que você mais confia. Você namora com ela. É muito, muito complicado isso. Entendeu? As coisas vão ficando cada vez mais complexas. Eu gosto muito desse assunto e eu sei que existe um movimento de pessoas que estão desenvolvendo coisas para justamente a IA não ser fechada em 3, 4 pessoas. Mas depois que você falou e eu fiz o link agora, aconteceu a mesma coisa com a internet. Mesmo assim, Exatamente. ainda é 3, 4 pessoas. Beleza, tem os caras que vão ter a IA rodando localmente, vão controlar, mas a maior parte da população não vai nem saber que existe isso. É. E a gente tem já, assim, quando a gente olha, assim como eu falei de software livre, né? A gente já tem um movimento muito grande de software livre para IA. Mas ainda assim, quando a gente olha para os grandes modelos que demandam muito investimento, e principalmente no final você acaba ficar preso em poucos devices, você vai ficar na mão de poucas pessoas. Quando eu falo da maior parte da população. Você e eu não. E a gente tem não só o entendimento dessas coisas, mas a gente tem acesso a comprar o que a gente quer. Eu escolho o que eu quero comprar, qual o celular, qual o computador, né? E eu tenho esse discernimento, eu tenho esse tempo. Você também é muito diferente. Agora, quando você olha para a população brasileira, se você olhar hoje, a gente está na mão de pouquíssimas pessoas. A OpenAI, ela está onde hoje? No Windows e no iPhone. Entendeu? Então aí você tem o Android do Google, 2 pessoas. É muito complicado, né? Ainda que eu acho que a Apple está acertando muito, mas o que a gente precisa começar a ter essa discussão, e essa discussão ela é muito complicada, principalmente que hoje é difícil discutir qualquer coisa, mas ela é muito complicada porque nós estamos discutindo o futuro, e isso também é novo. A gente não discutiu o futuro antes? Quem discutiu o futuro antes era intelectual, era academia talvez, mas assim, quando você olha, por exemplo, para política pública e legislação, não fazia sentido discutir o futuro. Cara, deixa dar os problemas e a gente resolve. A questão é que os problemas eles estão acontecendo numa velocidade muito grande e numa escala muito grande. Então não dá para você esperar a IA trazer as consequências para discuti-las. Por isso que hoje muitos países, inclusive o Brasil, estão começando a discutir a IA. Porque a IA hoje não é um problema, você concorda? Hoje. Concordo. Mas amanhã a gente pode falar, o ano que vem, pode ser um problema. Em que aspecto você acha que ela pode ser um problema, cara? Porque daí existem 2 extremos, né? O extremo muito otimista, que eu já fui e tô não sendo mais tanto, de que, pô, a IA vai resolver muitos problemas, é uma coisa maravilhosa que vai acontecer pra humanidade e tudo mais. Tem o outro extremo, que é completamente pessimista, que é ela vai acabar com o mundo e o caramba. Uhum. E eu queria saber de você, assim, o que você imagina que vai acontecer? Isso também é novo. As duas coisas vão acontecer. E por que é novo? Porque se você pegar hoje, a maior parte dos países que estão começando a discutir isso estão olhando apenas para um lado. Estados Unidos está olhando para o lado positivo. A Europa olhou só para o lado negativo. O Brasil, que está copiando a Europa, está olhando só para o lado negativo. E esse é um erro tremendo, porque quando você investe em apenas um lado, você potencializa o outro. Vou te dar um exemplo. Como? Se eu olho só para o lado negativo, vou exagerar, tá? Tá. Qual que seria a coisa mais óbvia a se fazer? Proibir tudo. É, verdade. Quando você proíbe tudo, o que acontece? Você mata o lado positivo. A gente não vai ter inovação, a gente não vai gerar emprego, a gente não vai gerar diferencial do Brasil.
Nada, a gente não vai curar doença, a gente não vai ajudar o SUS. Nada do que a IA poderia trazer de positivo, a gente vai fazer, porque nós estamos estrangulando, criando regra, criando proibição. E é isso que o Brasil está fazendo. Agora, se eu olho só o positivo, puta, vamos botar dinheiro, vamos estimular, vamos fazer, eu estou acelerando o que também vai trazer coisas negativas de controle e de todo tipo de problema que a gente pode ter, seja de viés, seja de uso para o mal, porque assim como a gente pode descobrir doenças, descobrir como resolver doenças antigas, a gente pode criar doenças novas. Né? Então, Eu já fiz alguns testes com uma IA rodando local. Eu consigo, tipo, perguntar como criar uma bomba caseira, sabe? Tipo, coisas do tipo. Então, cara, é perigoso. assim, se a gente for, qualquer um dos dois lados é verdadeiro, porque os dois vão acontecer. Dá para fazer muita coisa sensacional com a IA que vai mudar o mundo para melhor, mesmo. De ter energia limpa e gratuita, né? A gente está usando hoje a IA no mundo para ajudar a fazer fusão nuclear, né? Então, assim, seja para resolver doenças que a gente nunca imaginou que poderia resolver, dá para ficar horas e horas falando do lado positivo da IA, assim como dá para falar horas e horas do lado negativo da IA. E não é só IA, isso vale para IA, isso vale para impressão 3D, isso vale para CRISPR, uma edição genética que, né, eu gosto de dizer que é edição genética do futuro, mas ela já, assim como a IA, ela já tem frutos e resultados, inclusive questões muito discutíveis eticamente falando. Então, não é só IA, é uma série de tecnologias e que estão trabalhando de maneira interligada. Você não separa a impressão 3D da IA mais. Você não separa mais internet das coisas de IA. Você não separa mais, né, CRISPR de IA, porque você tem todo mundo um beneficiando o outro. Uma boa parte do processamento da IA será local. Internet das coisas, seja no seu celular, seja na tua casa, seja o que for. Uma boa parte dos dados que a gente vai começar a alimentar a IA no futuro virão também desses sensores. Da sua câmera de segurança, do seu celular, do seu relógio, né, do seu óculos. Então, você não separa mais as coisas. E isso potencializa ainda mais essa mudança. Isso é bom e ruim. Então, se a gente não trabalhar nos dois simultaneamente, a gente vai fazer em detrimento do outro. Mas será que é possível, cara? Cara, é super possível. A questão é que a sensação é de que ninguém quer.